vamos dar uma formação para que você compreenda melhor e até por isso saiba passar por esse tempo natalino conhecendo realmente o seu verdadeiro valor. Pela Igreja Católica, a primeira celebração do Natal ela vai estar em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 10 a 12, do 10 ao 12. Então, o que diz esse Lucas 2, de 10 ao 12? Né? O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura, palavra da salvação. Então, já também no Antigo Testamento, o profeta Isaías já dizia que deveríamos festejar o nascimento do Senhor. Uma das suas mais belas passagens da Escritura, o povo que andava nas trevas, é evidente dele. Então, a partir da perspectiva bíblica, o nascimento de Jesus está relacionado a três temas principais. Quais são eles? Primeiro, a adoração e o culto ao Filho de Deus. E o culto ao Filho de Deus. Ele está em Lucas 2, de 8 a 12. O segundo é a oferta de presentes a Deus. Está em Mateus 2, de 1 a 11. Que se reflete na entrega de nossas próprias vidas a esse Deus maravilhoso. E a terceira está na proclamação da paz. Tanto na proclamação da paz como na salvação dos homens, né, de boa vontade. Lucas 2, de 13 a 14. Então, a celebração do nascimento de Jesus incorpora esses elementos essenciais, que é a adoração, o louvor e a doação. Os que antigamente celebravam o solstício como o dia de um Deus Sol, depois de convertidos, eles passaram a celebrar o dia de Jesus Cristo. Luz do mundo, o sol verdadeiro, nascido para os homens de boa vontade. Foi por isso que o São João Crisóstomo
declarou já no século IV, 300 e pouco, Senhor nosso nasceu no mês de dezembro. Eles, entre aspas, pagãos, chamavam este dia de dia do sol invencível. De fato, quem é mais invencível? Quem é mais invencível, por exemplo, do que o nosso Senhor? E se dissessem que este é o dia do nascimento do sol, correto? Sim, Jesus é o sol da justiça, é a luz maior, não é isso? Então, gente, esse é um aspecto relacionado com a igreja primitiva. Tem uma passagem que fala do Natal, segundo o Evangelho da Infância. Esse Evangelho da Infância, ele não está na Bíblia, é um Evangelho apócrifo, né? Mas que leva para nós algumas luzes a respeito do nascimento de Jesus. Numa época, atendendo um decreto de Augusto César, imperador romano, foi feito um censo. Ele pediu que se realizasse um censo para ele conhecer bem o que tinha em cada cidade, de onde eram as pessoas. Então, de forma que cada pessoa deveria ir para a sua cidade e lá dizer assim: eu sou filho dessa cidade. José, por exemplo, foi a Belém. Por quê? Porque José, a origem dele estava em Belém. Era a sua cidade natal. Mas José não poderia ir sozinho, porque Maria estava grávida. Então ele levou Maria. E enquanto caminhavam pelo caminho, José viu o rosto de Maria assim, empalidecer. E às vezes também esse rosto ficava iluminado. E ele ficou meio intrigado. Né? E aí então ele perguntou: o que você vê, Maria? Porque ele achava que Maria estava tendo alguma visão, algum chamamento. E ela disse: olha, eu vejo, José, duas performances surpreendentes. Eu vejo o povo de Israel que chora e lamenta, e sendo na luz, é como um cego que não vê o sol. E eu vejo o povo dos incircuncisos, que somos nós, e eu vejo o povo dos incircuncisos, que somos nós, que habitam nas trevas, e uma nova clareza para eles, a criá-los. E eles regozijam em alegria, como um cego, cujos olhos estão abertos para ver a luz. Vê a diferença? Os israelitas, sendo luz, eram como cegos, e nós que éramos das trevas, de repente, nossos olhos foram abertos para ver a luz. Essa foi a resposta, essa foi a visualização de Maria. Pois bem, seguiram o caminho e quando chegaram em Belém, para que você saiba, quer dizer casa do pão, eles viram uma caverna perto da cidade, um pouco antes de chegar na cidade. E Maria disse a José: eis que o tempo do nascimento chegou, e eu não posso mais ir para a aldeia. Vamos, portanto, ficar nessa caverna. Era uma espécie assim, de caverna, onde eram guardados o gado, né? E naquele momento, o sol estava se pondo, e José partiu com Maria e apressou-se a levar uma mulher para ajudar Maria no serviço de parto. E encontrando, por acaso, uma mulher judaica antiga, né, oriunda lá de Jerusalém, e disse para essa mulher: vem cá, mulher abençoada, entra nessa caverna onde uma jovem está prestes a dar a luz. E aí entra uma história da parteira de Jerusalém, que você talvez não tenha ouvido ainda falar. Essa velha, acompanhada por José, chegou na caverna, e quando o sol já se punha, ela entrou e viu tudo que queria. Um quarto iluminado pelas luzes mais bonitas, do que todos os candelabros e que todas as lâmpadas que existiam.
E é uma luz mais intensa do que a luz do sol. E o menino que Maria enrolava em faixas, segurando, e o menino que Maria enrolava em faixas, sugando o leite de sua mãe, mamãe. Jesus mamando Maria. E quando ela tinha acabado de dar no peito, colocou na manjedoura da caverna. E a velha senhora disse a Santa Maria: você é mãe do recém-nascido? E a Maria disse: sim. E a velha disse: não se parece com as outras filhas de Eva. E Maria disse: com o meu filho não tem paralelo entre as crianças. O ser sua mãe é incomparável entre as mulheres. E a velha respondeu: ó, minha senhora, vim sem segundas intenções para uma recompensa. Ela estava muito doente, essa parteira. E Nossa Senhora disse para ela: põe a tua mão sobre a criança. E a velha pôs a mão sobre Jesus, tocou Jesus e foi. E Nossa Senhora disse: põe a tua mão. E a parteira pôs a mão. E imediatamente ela foi curada. E essa velha saiu pulando, cantando e dizendo: vou ser escrava e servir esta criança cada dia da minha vida. Recebeu essa cura naquele momento. Aí logo depois veio a adoração dos pastores, que ainda é contado nesse livro da infância, que é um livro apócrifo. Naquela época, tinha alguns pastores, né, que estavam ali por perto daquela caverna, daquele estábulo, e vieram e acenderam uma fogueira. Ouvindo manifestações ruidosas de alegria, eles perceberam uma legião de anjos que apareceu e começou a louvar a Deus. E juntamente com os pastores, todos ficavam louvando a Deus. Naquele momento a caverna parecia um templo sublime, porque as vozes do céu pelos anjos e a voz na terra pelos pastores, em coro celebrando e louvando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Passados alguns dias, lá vêm também os reis magos. Embora a Bíblia não diga a quantidade de reis magos, mas pela tradição a gente sabe que foram 3. Né? Pela tradição. Quem são esses reis magos? São personagens que vieram visitar Jesus logo após o seu nascimento. E quando eles vieram visitar Jesus, eles trouxeram presentes. Esse caso está mencionado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Depois você pega o capítulo 2 e versículos de 1 a 12. Esses reis magos, eles teriam vindo do leste, ou seja, do Oriente, justamente, somente para venerar o Cristo nascido, rei dos judeus. E essas figuras são constantes nos relatos da natividade, nas comemorações do Natal. Quem são os reis magos? É o Belchior, Baltazar e Gaspar. Esse Belchior, em alguns lugares também, ele é chamado de Melchior. Vou colocar isso aí na tela para vocês verem. Então, até que os reis magos chegassem no local, né, onde estava o ninho, haviam se passado aí alguns dias, porque a distância que eles percorreram exigia isso. Então, assim, a tradição atribuiu a visitação dos magos no dia 6 de janeiro. E hoje a gente comemora as festas dos Santos Reis. Né? Consta também que a estrela, né? A estrela que guiou esses reis magos, está em Mateus 2, versículo 10. A estrela, como o Evangelho, né, os precedia e parou onde estava Jesus. Isso está em Mateus 2,10. E dizia assim: a aparição daquela estrela nos encheu de profunda alegria. Então, quais foram os presentes dados pelos magos? Ouro, incenso e mirra. O ouro significava realeza. Né? Significava realeza. O incenso representava a fé, né?
até hoje é usado nos templos, né? Para simbolizar a oração que chega aos céus. Isso está no Salmo 140, no versículo 2. E a mirra é uma resina antissética que foi usada muitas vezes, era usada pelos judeus para embalsamar os corpos depois de mortos. Desde o Egito Antigo que existia isso, né? Então, isso também vai lembrar quando Jesus, depois da sua morte, depois da sua crucifixão, ele foi também embalsamado. Você lembra disso? Isso está em João 19, no versículo 39 e 40. Inclusive, os vestígios desse embalsamamento de Jesus, ele ainda está no sudário de Turim. Foram encontrados esses produtos, tanto a mirra como o aloés. Tá certo? Então, os magos também, para a gente conversar mais sobre esses magos, eles trouxeram a tradição de trocar presentes no Natal, justamente por conta dos presentes que foi dado para Jesus, né? Em países da língua espanhola, por exemplo, a principal troca de presentes, ela não se dá no Natal, você sabia disso? Ela se dá justamente no dia dos Santos Reis, que é o dia dos Reis Magos, dia 6 de janeiro. Vamos dizer assim, talvez a melhor inscrição dos magos, né, tenha sido feita por São Beda, o venerável, né? Isso, São Beda nasceu em 673 e foi morrer já em 735. Ele diz assim: Melquior era velho de 60 anos, de cabelos brancos, barba branca, e tinha partido de Ur. Você sabe que Ur é a mesma cidade de onde veio Abraão, é a terra dos caldeus. Já Gaspar era um moço de 20 anos, que era robusto, né? Partido da região montanhosa perto do Mar Cáspio, também no Oriente. E Baltazar era mouro, né? Tinha uma barba cerrada, 40 anos, e partiu do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz, né? Então veja, um tinha 20 anos, que era o Gaspar, o outro tinha 40 anos, que era o Baltazar, e o outro tinha 60 anos, que era o Belchior. Veja que a cada um dá uma diferença de 20 anos. Só para que você compreenda, Gaspar, o nome Gaspar significa aquele que vai inspecionar. O nome Belchior significa que meu rei é luz. Baltazar significa que Deus manifesta o rei. Então, crê-se realmente que eles representavam os reis do mundo todo e representavam as 3 raças humanas existentes em idades diferentes. Ou seja, representava o mundo antigo, o mundo que existia ali, que eles estavam vivendo, e o mundo que viria. Não é? O mundo nascente ali, é que eles estavam vivendo naquele momento. Então, os exegetas, por exemplo, veem na chegada dos Reis Magos o cumprimento da profecia contida no Salmo 71, no versículo 11. Passavam as suas ovelhas, as suas coisas, né? E à noite recolhiam para o presépio, que era justamente o curral, era o estádio. Tá bom? Ficou sabendo dessa, né? O que é que ouve muito falar de Papai Noel? A gente, quando criança, a gente tem o Papai Noel a troca de brinquedos, né? Então, o Papai Noel é uma representação de um santo chamado Santo Nicolau. Esse Santo Nicolau o São Nicolau é um santo da Igreja Católica Romana, chamado assim São Nicolau de Mira, também dito assim Taumaturgo. Ele também é conhecido como São Nicolau de Bari. Bari é uma cidadezinha da Itália. Então, por isso, ele também é padroeiro na Rússia, ele é padroeiro na Grécia e é padroeiro da Noruega.
Além disso, ele é o patrono dos guardas noturnos. Talvez você não saiba, né? Diga aí a que você conhece. São Nicolau é o patrono dos guardas noturnos. Ele também é o patrono dos coroinhas, lá da cidade de Bari, na Itália, né? Além disso, ele é padroeiro da Rússia, é padroeiro da Grécia, é padroeiro da Noruega, é patrono dos guardas noturnos na Armênia e também é patrono dos coroinhas. Aliás, em Bari é onde estão sepultados os restos mortais de São Nicolau, nessa cidade de Bari. Mas o São Nicolau também ele ficou muito conhecido por sua caridade e também pela sua afinidade com as crianças. E devido assim à sua imensa generosidade, e também aos milagres que foram atribuídos, ele foi canonizado pela Igreja Católica, certo? Então assim, ele tornou-se um símbolo, né, que foi assim, ligado diretamente ao nascimento de Jesus. Então ele é considerado um dos santos mais conhecidos dos cristãos. Justamente por isso. Esse São Nicolau, a gente, pela história, né, os autores dizem que ele teria nascido na cidade de Patara, na época, hoje chama-se Turquia, né? E ele teria nascido na segunda metade do século III, ou seja, 250 e pouco, 260, e que ele teria falecido no dia 6 de dezembro de 350, ainda na Turquia. 350 ainda estava sob o império de Diocleciano, né? Então, por defender demais o cristianismo e nunca negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi encarcerado. Encarcerado, ficou lá, morreu. Então, vamos falar também de regras e rituais que são observados no Natal, né? Então, depois da Páscoa, a Páscoa é a festa, é o tempo mais importante do cristianismo, porque celebra o mistério da redenção. Então, depois da Páscoa, o segundo momento mais importante do cristianismo é justamente o Natal. Esse Natal, inclusive, é preparado pelo tempo do Advento, que eu já dei uma formação agora há pouco, né? E esse tempo do Advento que justamente está polarizado nas figuras de Isaías, de João, de José e de Maria. Tá certo? Então, a solenidade do Natal, ele tem até a oitava. Né? Essa oitava é por quê? Porque 8 dias depois do Natal a gente ainda tem celebrando ainda parte desse Natal, né? Por exemplo, na oitava do Natal, no dia 25 se celebra o Natal, claro, que você pode celebrar até 3 missas, né? Uma missa do galo, outra missa do dia normal e outra missa vespertina, né? Então, no dia 26, a gente celebra Santo Estevão. Santo Estevão, você sabe, foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Depois, no dia 27, nós celebramos São João Evangelista, que a gente sabe é o discípulo predileto de Jesus. No dia 28, a gente lembra os santos mártires inocentes, que foram justamente aqueles que Herodes mandou matar, pensando que estaria atingindo Jesus Cristo. Crianças de até 2 anos, né? No dia 29, a gente lembra o velho Simeão. O velho Simeão, lá no templo, né, quando Jesus foi... o velho Simeão mostrando a esperança e a alegria pela realização da promessa. No dia 30, tem a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. No dia 31, a gente diz assim, olha, um menino nasceu para nós, será chamado mensageiro do conselho de Deus, Isaías 9:6. E no dia 1º, é a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria do Natal, que
aniversário mágico para nós, né? Mágico não, é um dia. Então, nas questões assim envolvendo liturgia, a gente poderia dizer assim, os ortodoxos, por exemplo, eles comemoram, por exemplo, o Natal no dia 7 de janeiro. Talvez você não saiba disso, mas é assim. Os cristãos armênios, por exemplo, celebram no dia 6 de janeiro. Nós, católicos, celebramos no dia 25 de dezembro. Uma coisa também ligada à liturgia é que o Natal é considerado um dia santo de guarda, né? Justamente na oitava de Natal, no 1º de janeiro. Então, nesse dia também, em questão de liturgia, o padre pode celebrar até 3 missas. Isso aí está nas instruções gerais do missal romano, né? No 204, no número 204, inciso C, que diz que pode celebrar a missa do galo, que essa missa do galo ela existe desde o século V. Também celebra a missa da aurora, né, que é celebrada desde o século VI. E também o do dia do Natal, que foi instituído no século IV, ou seja, 300 e pouco, que a gente já vai comentar sobre isso aí. Todo período de Natal se usa a cor branca, né? Isso aí está nas instruções gerais do missal romano, no número 346, no inciso A. Isso aí eu estou falando só para vocês compreenderem, porque nós estamos dando uma formação e é bom que vocês depois anotem isso aí direitinho, né? A questão dos prefácios. A gente tem, por exemplo, o prefácio do Natal número 1, onde está escrito lá, Cristo, a luz do mundo. Nós temos o prefácio do Natal 2, que fala da restauração universal na encarnação. E também surge o prefácio do Natal 3, né, que é o intercâmbio, que eu falei lá do São Crisóstomo, né? Intercâmbio realizado no mistério da encarnação. Vamos tratar agora do seguinte: como é que surgiu essa data, no dia 25 de dezembro? Como é que ela surgiu? Então, alguns autores dizem que essa celebração, no dia 25, ela foi derivada do culto ao sol. Então, a prática de festejar o Natal foi introduzida na igreja no fim do século IV. E essa palavra Natal em inglês, que é chamada de Christmas, é a união de duas palavras, Christ, Cristo, e Mass. Então significa missa de Natal. Jesus, por exemplo, ele foi identificado como Deus Sol. Até mesmo Tertuliano teve que assegurar, né, que o Sol não era o Deus dos cristãos, né? O Sol não era o Deus do cristão. Santo Agostinho também anunciou a identificação herética de Cristo como o Sol. No Salmo 83, no versículo 12, diz assim: Jesus é o Sol. Mas o versículo não diz que Jesus é o Deus Sol, ou que o Sol é um Deus. Mas que assim como o Sol ilumina a humanidade, Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Aliás, isso aí você pode ver em Lucas, no capítulo 1, versículos 78 e 79. E, se quiser um pouco mais, também tem no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9. Então, essa palavra Natal, já em português, ela foi já falada assim, e vem do latim natalis, que quer dizer sentido de nascer. De natalis, na língua, no latim, ela evoluiu para Natale, Noel, no francês, Nadal, no catalão, Natal, no castelhano, né, espanhol, que foi depois trocada progressivamente lá na língua espanhola por Navidad, que vocês tenham realmente uma boa formação. Então, Krishna, ele evoluiu de Christis, mas, ou seja, missa de Cristo, que quer dizer justamente isso, missa de Cristo, Christmas. Quando você ouvir
a músicazinha Merry Christmas, né? Feliz Natal, tá certo? Porque diz também que em 350 o Papa Júlio I, ele mandou fazer uma rigorosa e pormenorizada investigação para poder realmente determinar o dia 25 de dezembro como uma data oficial do Natal. Até mesmo que o imperador Justiniano, em 529, declarou mesmo como feriado nacional. Gente, isso é o que nós temos para você sobre o Natal. Eu espero ter contribuído para que você realmente, quando estiver nesse período de Natal, vocês compreendam mais o que significa essa festa. Tá bem? Shalom, Pai, para vocês. Até a próxima formação. Muito obrigado. Achei meu sapatinho na janela.